Depois de aceitar um trabalho de uma entidade cósmica quase impossível, Demolidor volta a enxergar. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos uma história do herói de rua mais querido do universo Marvel, Demolidor, O Preço. A narrativa possui o roteiro de Jim Shooter e Danny O'Neill, desenhos de David Mazzucchelli e arte final de Kim DeMulder. Foi publicado em 1985 e corresponde à revista Demolidor Volume 1, número 223. Tá gostando? Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos girar com a história. Enquanto caminhava pelas ruas de Nova York, uma mulher chamada Gloriana O'Brien tem sua máquina fotográfica roubada de um homem. E enquanto lamentava pelo que aconteceu, seu namorado, que havia marcado o encontro com ela próximo daquele local, se aproxima. Seu nome é Matt Murdock, mais conhecido como super-herói deficiente visual Demolidor. E depois de saber o que houve, ele tenta consolar sua namorada dizendo que eles podem comprar outra câmera. Mas ela informa que aquele objeto tem um valor pessoal, pois foi o último presente de seu falecido pai, e por isso jamais poderá ser substituída. Desse modo, Matt a abraça informando que conhece algumas pessoas do submundo e irá usar esses contatos para perguntar sobre a câmera, e vai para o seu escritório dar alguns telefonemas. Naquele momento, um dos seres mais poderosos de todo o universo flutua sobre o nosso mundo, refletindo sobre seus desejos de possuir toda a humanidade de uma forma menos violenta e mais criativa. Seu nome é Beyonder. Em seguida, no escritório de advocacia Nelson e Murdock, vemos Matt conversando com seu sócio e amigo Fog Nelson, que comentava sobre a péssima situação financeira do escritório. E Matt tenta confortá-lo, dizendo que eles irão superar aquela crise. Naquele momento, uma luz surge do nada e Matt percebe a surpresa de seu amigo com sua forte pulsação. Com isso, Beyonder se apresenta e Fog explica para Matt o que está acontecendo. Enquanto isso, a secretária deles, que se chama Becky Blake, percebe que tem uma pessoa dentro da sala e entra para entregar alguns papéis. Com isso, a conversa continua e Beyonder explica que quer possuir todo o planeta de forma legal e legitimamente e precisa da ajuda dos dois advogados. E quando eles dizem que o desejo daquele ser cósmico é muito além de qualquer coisa que eles já enfrentaram como advogados, Beyonder diz que entende, mas sabe que o seu desejo não é desonesto, ilegal e tão pouco antiético, pois apesar de seu imenso poder, ele deseja ter sucesso em seu desejo seguindo as normas das leis da humanidade. Depois de ouvir aquela história absurda, Matt informa que não sabe se quer participar daquilo e sai dali. Com isso, Fog diz para ele não se preocupar e que Matt irá voltar depois. E enquanto Beyonder divide sua consciência transferindo parte dela para uma forma de projeção astral, Aki permaneceu no local com Fog, deixa $1 milhão na mesa e comenta que aquele dinheiro foi recuperado de um navio afundado, pois de acordo com a lei, toda a fortuna do barco passou a pertencer a ele por direito de resgate. Enquanto isso, a outra parte da consciência de Beyonder observava Matt, que naquele momento divagava sobre o caso. E de acordo com seus pensamentos, Beyonder não lhe parece tão mal, já que está querendo obter controle de todo o mundo jogando pelas regras dos seres humanos, mesmo tendo poderes para fazer de forma tirana. Porém, ainda assim ele não irá ajudá-lo nessa jogada. E conforme o seu comportamento, Beyonder percebe que Matt não pode enxergar e começa a pensar que a deficiência dele pode abrir outras possibilidades de pagamento no acordo.
Em seguida, Matt entra em um beco e coloca seu uniforme de herói para se distrair um pouco e também tentar recuperar a câmera de sua namorada. Desse modo, ele faz a ronda pela cidade enquanto se diverte com suas acrobacias. E depois de conversar com alguns contatos no submundo, ele vai até uma loja de penhores e presencia um assalto no local. E antes do criminoso apertar o gatilho, Demolidor impede tomando a arma da mão do sem vergonha. E depois de desarmar o safado, o herói imobiliza o agressor e informa para o dono da loja que sabe que ele lida com mercadorias roubadas. E quando o mesmo diz que é honesto como uma freira, Demolidor diz que acabou de salvar sua vida e lhe deve uma informação. E quando o comerciante pilantrinha pergunta o que ele quer saber, o Demônio de Vermelho fornece a descrição física do ladrão que ele procura e o mesmo diz que provavelmente é um homem conhecido como Skitter Frizzle e que não sabe nada sobre ele. Contudo, informa que o irmão do furtador trabalha como zelador na fábrica de inseticida no Brooklyn. Com isso, o Demolidor sai do local agradecendo pela informação. E quando sai da loja, dá de cara com Beyonder informando que o sócio de Matt aceitou um adiantamento para começar o caso. Mas Murdock diz que o dinheiro pode ser devolvido e pergunta o porquê ele escolheu eles dois perante tantos advogados que existem no mundo. E o mesmo responde que o escolheu devido ao seu profundo senso de justiça. E como ele quer dominar o mundo de forma justa, não poderia escolher um advogado melhor. Em seguida, ele garante que tem mais do que dinheiro para lhe oferecer e Matt diz que irá pensar. Depois vemos o herói se aproximando da fábrica de inseticidas no Brooklyn. E no momento em que entra no local, ele ouve o irmão do ladrão permitindo o safado de passar a noite lá. E enquanto o Demolidor procura um lugar para se esconder, ele fica pensando que talvez poderia ser uma boa ideia aceitar a oferta de Beyonder para ajudar a guiá-lo ao melhor caminho e talvez até consiga estimulá-lo a desistir dessa ideia maluca. E no momento em que Beyonder, com todo o seu poder, percebe que Matt Murdock tomou a decisão de aceitar sua oferta, imediatamente fornece a sua parte no pagamento. Com isso, a escuridão dos olhos de Matt encontram a luz e o mesmo, ficando desorientado com a surpresa, acaba sofrendo o acidente. Ao cair nos produtos químicos, Skitter o chama de bocó enquanto morre de rir do ocorrido. E depois do herói sair do tanque, ele localiza uma torneira de água e consegue tirar a substância nociva de seu corpo. E depois de novamente confirmar que pode enxergar, Matt fica muito feliz e deduz que aquilo com certeza é a forma de pagamento de Beyonder. Enquanto isso, em uma biblioteca jurídica de Manhattan, Fogg se encontra pesquisando sobre o seu novo caso e Beyonder aparece perguntando se ele está progredindo. E o mesmo responde que sim, pois descobriu alguns aspectos das leis que regem as corporações internacionais que podem ajudar. Entretanto, com certeza levará anos. Depois vemos o homem que voltou a enxergar vislumbrado com um bebê e a mãe da criança pergunta para ele se precisa de alguma coisa, mas ele responde que não e vai embora encantado com o neném. Em seguida, ele caminha pela cidade completamente atônito com a altura dos edifícios e pergunta para uma pessoa onde fica o endereço que está procurando. E depois de conseguir a informação, Matt percebe que ficou desorientado com tantas imagens. Depois de poucos minutos, o homem chega na casa de sua namorada e diz que não imaginava que ela poderia ser tão bonita. E quando a mesma percebe que ele não é mais cego, o homem, encantado com sua beleza, lhe dá um beijo daqueles. Em seguida, ele vê as fotos que ela revelou e fica maravilhado com as fotografias. Contudo, a mulher diz que aquelas coisas são apenas imagens, pois a verdadeira beleza está lá fora.
Em seguida, ela pega na sua mão, lhe convidando para fazer um passeio. Porém, ela lembra que esqueceu de perguntar como ele recuperou a visão e Matt diz que explicará depois. Em seguida, eles visitam inúmeros lugares da cidade e o homem fica mais feliz e surpreendido a cada momento, aproveitando ao máximo as maravilhas do mundo. E depois de contemplarem o pôr do sol, Gloriana tem a ideia de levar Matt até uma das maiores atrações turísticas de Nova York, o topo do edifício Empire State. Ao chegarem no local, a mulher começa a apontar para os principais lugares da cidade e o homem começa a chorar de tanta emoção. E quando sua namorada pergunta o que aconteceu, ele explica que perdeu a visão no início da adolescência e nunca havia saído da cozinha do inferno antes disso. E como o bairro não tem nada além de ruas imundas e prédios em ruínas, toda aquela beleza que ele está contemplando é completamente inédito em sua vida. E enquanto o homem mergulhava em lágrimas, Gloriana, feliz por ver seu namorado emocionado, informa que aquilo é apenas o começo. Todavia, Matt por um momento se conscientiza de uma coisa e diz para sua namorada que precisa ver um cliente com urgência. E vai embora dizendo que irá vê-la mais tarde. Pouco tempo depois, vemos o herói no alto de um prédio berrando para Beyonder aparecer, pois precisa conversar com ele naquele momento. Mas como o ser onisciente não aparece, ele informa que ter sua visão de volta foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Contudo, a vontade que ele está tendo de manter a luz em seus olhos é tão grande que pode comprometer o seu senso de justiça. E como os seus conceitos continuam sendo mais importantes para ele, o melhor a fazer é se demitir. Então o Todo-Poderoso aparece e pergunta se ele realmente abriria mão do seu maior desejo apenas para não ter nenhum resquício de dúvida sobre sua integridade. E Matt responde que sim. Com isso, Beyonder informa ao herói que ele está dispensado de suas obrigações com ele. Contudo, a visão irá permanecer em seus olhos como um presente. Mas ainda assim, Demolidor recusa. Ao ouvir aquilo, Beyonder informa que não existe motivo para ele sofrer tal deficiência, pois sua visão não tem importância para ele. E como Matt lhe mostrou uma estranha faceta da natureza humana que lhe serviu de grande aprendizado, sua visão será um pagamento. Entretanto, o herói diz que irá processar o Deus se ele não tirar sua visão e o mesmo lhe atende. Depois de voltar a ficar cego, Demolidor coloca sua máscara e sai dali. Enquanto isso, no escritório, vemos Fogg muito nervoso jogando um livro no chão. E quando Beck pergunta se ele está bem, o mesmo responde que concluiu que será impossível continuar no caso de Beyonder, pois é um trabalho perdido. Em seguida, ele tenta se conformar em não poder pôr as mãos naquele $1 milhão. Depois voltamos para a fábrica no Brooklyn e Matt diz para Skeeter que ele não pode se esconder. Com isso, o ladrão aparece dizendo que não precisa se esconder de um bocó e o ataca. Mas como já era esperado, o Demolidor desvia e dá uma porrada no bandido sem qualquer dificuldade. E antes do maldito pensar em reagir, o herói o pega pela camisa e pergunta sobre a câmera que ele roubou de uma mulher na rua. Desse modo, o sem vergonha informa que não teve tempo de vender o objeto enquanto abre uma bolsa e entrega a máquina perguntando o que ela tem de tão importante. Ao ouvir a pergunta, Demolidor informa que a dona daquele acessório bate as fotos para capturar um pedaço do mundo que ela descreve como grande e glorioso, e ele sabe exatamente o que aquilo significa. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Demolidor, o Preço é uma história muito emocionante que nos dá a oportunidade de presenciar o imenso valor de Matt Murdock, mostrando seu grande senso de justiça. E para você que chegou até aqui e não sabe o que comentar, escreva nos comentários: Demolidor abriu mão de seu maior desejo em nome da justiça, pois assim eu irei saber que você assistiu até o final. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias do Universo Marvel,
pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por todo o seu apoio e nos vemos no próximo.